florir mais cada vez. A gente percebe que ainda guerras, que há homicídios, cada vez isso mais gritante, mais elevado. Então temos essa desarmonia. E trazemos essa desarmonia para o nosso eixo. Geram dores, geram doenças, muitas vezes a nossa existência inteira, e outras vezes levamos para as vidas futuras. Diante dos pensamentos, dos nossos conceitos, nossos julgamentos, julgamos muito. Não é um puxão de orelha de ninguém, mas julgamos muito. E as ações? Achamos, na maioria das vezes, que nossa razão deve ser mantida em relação aos que aos outros pensam e também suas ações. Achamos que temos sempre a razão. Nos ensinamentos de Jesus, ele sempre enfaticamente nos conduz a pensarmos em relação ao hábito de perdoar, ao hábito de reconciliar e ao hábito de reparar quando possível, quando necessário. Sendo eles o caminho da nossa salvação. Vejamos que a nossa salvação está no próximo, bem próximo de nós, libertando nós mesmos, nós, de uma certa forma, das amarras emocionais da nossa alma. Aí nos perguntamos, mas até quando isso vai durar, esses sentimentos, esses ressentimentos? Mas está no nosso coração, olhando mais para o próximo, não julgando, analisando que se eu tenho a opinião formada em relação a ele, dá o direito dele ter o conceito da opinião formada sobre mim. E isso tudo vai nos libertando. Lá no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, lá no capítulo 22, o livre-arbítrio, ele nos diz: libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta seus semelhantes. Tudo o que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesmo, de seus deveres e dos seus potenciais. Quanto à reconciliação, foi o tema que eu acabei escolhendo para essa terça-feira. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 25: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Veja bem que a sabedoria de Jesus, naqueles momentos que hoje em dia a gente procura a violência na TV, mas a gente passa muito para lá e para cá de carro, de bicicleta, correndo. Antigamente era violência na lama. O ser humano, ele manchava mais suas mãos de sangue do que realmente hoje, mesmo com o crescimento da violência. E a preocupação dele de reconciliar-se com o adversário. Ele já nos dando toda uma bagagem para que a gente voltasse o olhar para o próximo, para que houvesse ou haja essa
reconciliação. Ninguém passa pela jornada terrestre sem experimentar o assédio da ignorância. O que podemos tirar desse assédio da ignorância? Tudo que não for saudável, que não seja moral. Né? O ódio temos, não é saudável, não é moral. A inveja, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, aquela vaidade, não a vaidade boa, digamos assim, aquela vaidade que extrapola. O assédio da ignorância e da imperfeição humana. Assim, quando amigos se transformam em adversários, procuramos lidar com as zombarias de que somos objetos, sem queixarmos, se afastar. Não é verdade? Eu sempre ouvi desde pequeno uma frase assim: a melhor resposta para o ignorante no sentido de não saber. Muitas vezes a gente coloca palavras que às vezes a gente não sabe. A melhor resposta para o ignorante é o silêncio. E é uma verdade. Porque se tu rebate, é um duelo verbal. Vai ocorrer que você está no patamar, vai ao patamar vibratório dele. Se ele está com ódio, você vai ao encontro dele com ódio. E não devemos. É fácil? Não é fácil. Mas a gente tendo isso na consciência, já é um grande caminho alcançado. Outro detalhe importante: se afasta, não diga nada e faça uma prece. Não precisa cair de joelho no chão, unir as mãos ou elevar as mãos para o céu. Não. Somente caminho. Eu tive na minha vida várias situações violentas que tive que passar. E era o Pai Nosso que eu me realizava. E hoje, graças a Deus, ainda estou aqui. Mesmo à frente daqueles que nos golpeiam conscientemente, impondo-nos embaraços e desilusões, desculpemos, renovando os pensamentos em direção dos nossos objetivos superiores, que seriam as nossas virtudes. Desenvolver o perdão, a gratidão, a empatia, o altruísmo, se colocar na posição daquela pessoa, a honestidade e por aí vai. Objetivos superiores que pretendemos alcançar. O que realmente pretendemos alcançar aqui? Uma Ferrari, um carro zero, um palácio? Será que vamos levar tudo isso? O que realmente precisamos alcançar? Temos que pensar nisso. E ainda que agressões e ofensas nos firam o recesso da alma, sugerimos acerto de contas. Acerto de contas. Façamos o possível para não passar recibo nas afrontas que nos sejam interessadas, agindo sem reclamar, sem revolta e sem lástimas, permanecendo em silêncio, aguardando, porque Deus e o tempo tudo esclarece, restabelecendo a verdade. Quando nos sugerem esse acerto de conta, volto a dizer de novo, é o duelo, é o revide, e não podemos entrar nessa sintonia. Muita coisa ocorre com a humanidade em relação a não pensarmos e agirmos por impulso. Por isso é importante interpretarmos nossos opositores como irmãos de caminhada, pois a adversidade é lição para a vida, e adversários são mestres
que nos proporcionam treinamento no bem, operando sempre por fiscais dos nossos atos. Quando sabemos que temos uma pessoa que nos marca, que nos cuida e que não é com bons olhos, a gente vai dar o melhor. A gente vai tentar, se errar em pequenas coisas, não vai errar em nada, porque a gente vai saber, a gente vai ter em mente que está com outros olhos. E a nossa consciência, será que não é esse observador que tanto a gente se puxa, vamos dizer assim, na expressão, quando a gente sabe? E se jogarmos para o lado da consciência, pai, eu vou fazer isso aqui, porque eu sei que é errado, que não é tolerável, não é certo. Temos que pensar nisso também. Isso ocorre muito. Quando eu digo ocorre isso muito, eu digo, tudo isso aqui, na verdade eu trouxe pensando em mim, para depois expor. Lembremos que nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. E mesmo assim, ninguém conseguiu tirar a sua paz. Mesmo carregando a cruz, mesmo crucificado, ele pediu perdão por nós, por nosso bondoso Pai, porque não sabíamos ainda o que estávamos fazendo. Não conseguiram tirar a paz de Jesus. Ele deixou para cada um individual o seu conceito de situação negativa ou não. Deste modo, podemos entender, segundo os preceitos de Jesus, que reconciliar-se com os oponentes é reconhecer-lhes acima de tudo o direito de opinião, como disse antes. Se temos essa forma de pensar e de conceituar, o próximo pode ter o mesmo direito opostamente. Harmonizamos com todos os que nos perseguem e caluniam, anotando suas qualidades e desejando sinceramente que triunfem nas tarefas cuja execução é reprovada. É difícil? Nossa, mas não é impossível. Porque se a gente pensar naquilo que nos fere, da mesma forma que ele pensa sobre nós, novamente voltamos àquele patamar vibratório. E se a gente desfocar essa ideia e pedir a Deus que Ele pare com os pensamentos, com as perseguições, com essas ideias, com certeza a espiritualidade amiga vai assistir em determinado momento e ele vai se afastar. Tenho também isso, um exemplo de 2 anos sobre perseguições dentro da mente para acabar com e através da prece nós afastamos aquele algoz que queria nosso mal. Nos perseguia, forjava, mentia, nós conseguimos. E hoje talvez eu faria diferente. Eu talvez, com o auxílio de outros irmãos, em desdobramento, eu organizaria melhor aquela situação. Lembrando que, eu lembrei esse fato, mas não tem nenhum ressentimento desse irmão. Espero que ele esteja gozando de plena saúde e de alegria no coração. Entendemos então que quando o Mestre nos recomenda reconciliarmos o mais cedo possível com o nosso adversário, fica claro que não devemos apenas evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Veja a importância que tem a nossa existência. Além do fato de termos que corrigir muitas vezes as nossas atitudes, temos que pensar na nossa vida futura. Mas eu estou aqui, como é que eu vou pensar na vida futura? Temos. O nosso espírito é imortal. Estamos aqui temporariamente. Jesus mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. E o nascimento de Jesus, tirando o pecado, que não houve pecado,
foi a mesma forma do nascimento deles. Portanto, é imprescindível mudarmos a forma de olhar esses irmãos, aprendendo a distinguir nas reprimendas e nas críticas que nos dirigem aquilo que nos seja útil e construtivo, mesmo no mal, mesmo na guerra, mesmo no sofrimento. Sim, tiraremos algo útil. As guerras desenvolveu-se muito a medicina, ainda desenvolve a medicina, por causa das lesões grandes das armas de fogo. Mesmo nos males do mundo, pode-se tirar um proveito. Aprendendo, portanto, é imprescindível mudarmos a forma, novamente, de olhar esses irmãos, aprendendo a distinguir nas reprimendas e nas críticas que nos dirigem aquilo que nos seja útil e construtivo, como diz, prosseguindo no caminho que a vida nos situou, recordando que os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Jesus jamais induziu ao reviro, jamais, em momento algum, ele nos induziu a essa discórdia, a esses duelos, mas incentivou-nos a orar por todos os desafetos. Novamente digo, não é fácil, mas esse é o caminho da nossa luz, da nossa libertação. Fazendo-nos entender que eles já carregam consigo bastante sofrimentos. Se alguém nos persegue e nos odeia, ele tem sofrimentos. E muitas vezes, se a gente se colocar no lugar dessas pessoas, desses irmãozinhos, a gente vai perceber que sofre. Só que existe uma coisa do ser humano que é a agressividade transferida. Muitas vezes temos isso retido em nós, o ódio, temos que transferir isso. E vamos transferir na natureza, acabando com ela, nos animais e nos seres humanos. Ainda temos isso. Temos, os antigos diziam, né, os mais antigos, entre o nosso coração e o nosso cérebro, 2 lobos. Temos que perceber qual deles que alimentamos mais. Em razão disso, o meigo Rabi ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, perdoai 70 vezes 7 vezes, sempre, e ofertai amor aos que vos odeiam. Estamos ainda caminhando para isso. Estamos ainda revendo, veja bem, 2024 anos aproximadamente. Mas ainda estamos aprendendo e um dia chegaremos lá. Está em Mateus capítulo 5, versículo 44. Assim, diante da ofensa de um companheiro, não nos entreguemos a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que teríamos igualmente feridos semelhantes, auxiliando também aquele que se faz instrumento da nossa dor, através do esquecimento do passado. Aqui a gente vê a presença do Evangelho de Jesus, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o perdão cristão. O perdão cristão é aquele que joga um véu do esquecimento em relação àquele assunto, àquela atitude que nos faz ressentir, que nos magoa. Lá no capítulo 10, no item 15, fala sobre o perdão cristão, que a gente não lembra, e se lembra, não há mágoa no coração. Esse é o véu do esquecimento, simbolicamente falando. É importante nos lembrarmos
da inutilidade das lamentações e lamentamos. Está chovendo, que chuva. Está um sol, que sol. Tempos muitos das lamentações, das irritações e das mágoas. Pois a primeira enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. A segunda abate as forças da alma, trazendo exaustão prematura. Veja bem. Essa exaustão prematura, não dormimos direito, não nos alimentamos, continuamos daquela forma, irradiando más energias. E a terceira anula a esperança. Veja bem. Arrasando a possibilidade de trabalho. O trabalho aqui no sentido de tudo que seja bom, que gere frutos, digamos assim. Para as desavenças, maledicências e ressentimentos que surgem nas nossas relações, usemos a palavra que dulcifica e acalma para o bem de todos, procedendo sempre com bondade, perdão, paciência e serenidade. Em vista disso, é importante não conservarmos aversões e desamor na alma. Se temos um ressentimento, uma mágoa, vamos tentar tirar. Se pensamos, esse pensamento veio. E se ele veio, ele pode ir embora. Vamos fazer uma prece, orar o Pai Nosso, pegar um livro edificante, se temos, vamos dar uma caminhada, vamos ver pessoas, vamos desfocar desse sentimento. Porque ele vai acabar no nosso organismo e vai acabar nos ferindo profundamente. Perdoando incondicionalmente, recordando que também trazemos conosco imperfeições e fraquezas. Somos todos iguais. Imperfeições e fraquezas. Veja bem que nascemos simples e ignorantes. O que somos foi mérito nosso, através do livre-arbítrio. Pai, perdoa-lhes porque ainda não sabem o que fazem. Pediu Jesus, deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentando em si mesmo a luz do amor que dissolve toda a sombra. O Mestre não nos impele tão somente a beneficiar os que nos ferem, mas igualmente a proteger a harmonia mental do grupo em que fomos chamados a atuar e servir. Veja que mesmo se eu esconder da minha família, dos meus próximos, esse sentimento de incerteza, de insegurança, de rancor, de ódio, mesmo assim, eu estou largando energias na casa, no lar, e sim, os irmãos, a nossa família, vai sentir o impacto disso. Várias exposições, fisicamente falamos que esses maus sentimentos, eles deixam as paredes com lodo, não é? Então eu vi o Marco, aqui estou substituindo ele hoje, ele falou que tudo isso deixa as paredes do nosso lar com um lodo fétido. Então veja bem, que essas más energias, pensamentos e sentimentos fazem. Muitas vezes um ente querido, uma criança, um idoso, ele começa a apresentar certos sintomas e muitas vezes está no âmago familiar, está naquela corrente de pensamento de um ou de todos. Imunizando os companheiros do contágio, do pesar e do queixume, sustentando a tranquilidade e a confiança de todos. Como filhos de Deus e irmãos em humanidade que somos, procuremos compreender que toda e qualquer inimizade, quando alimentada, é contrária à lei do amor. Se
Jesus nos ensina o amor maior. Se eu agir o oposto dele, agora fica uma pergunta: eu sou um anticristo ou não? A lei do amor, trazendo atribulações de consciência. O Pai é sábio em suas leis, permitindo que passamos por fases de carência que acabem por favorecer tais aproximações, as quais devem ser aproveitadas de forma hábil e consciente com a utilização, se preciso for, do auxílio de terceiros. A paz, o concurso fraterno e o contentamento em fazer o melhor que pudermos são obras morais que pedem serviço edificante. Acima de tudo, recordemos que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma. E assim, a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Recolhamos os dons divinos da claridade evangélica. Amar e perdoar, construindo o bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã, no estudo da teoria e no esforço de sua aplicação. E daí eu me pergunto, como é que eu vou, quando que eu vou melhorar de pensar dessa forma ou daquela outra? De que forma isso vai acontecer? E quando isso vai acontecer? Eu lá para os meus 50 e poucos anos, eu poderia pensar, eu vou viver a vida, eu vou recuperar as minhas virtudes na outra experiência física. Mas o que é viver a vida? Irmos nos jogar nas atitudes mundanas, nas viciações e tudo mais? E a nossa responsabilidade com a nossa existência, com o nosso ser imortal, aonde que fica a nossa responsabilidade? E iríamos vir aqui com mais débitos, sofrer mais? Será um caminho inteligente? É difícil. E qual é o momento? Depois do carnaval, depois do fim do ano, eu vou me puxar, eu vou começar a me reconduzir. Não. É o hoje. Com esse pensamento do hoje e com a reflexão do Emmanuel no livro A Verdade Responde, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que agora, no dia 2, estaria de aniversário aqui nesse plano, e sempre nos traz luz e bênçãos. Emmanuel nos diz assim: hoje é o dia, ainda que te encontres inteiramente penhorado à justiça, afaste os débitos em que te resvalaste até ontem, lembra-te de que o amor infinito do Pai Celestial te concede a bênção do hoje. Vejamos que hoje é hoje, nunca mais, na outra existência talvez. Para que possas solver e renovar. O penitenciário na grade, que o exclui do convívio doméstico, pode, por seu comportamento, gerar compaixão e a simpatia daqueles que o observam, caminhando com mais segurança no retorno à própria libertação. O enfermo algemado ao catre do infortúnio, pelo respeito com que recebe os desígnios divinos, pode acumular preciosos valores de auxílio e cooperação em favor da própria tranquilidade. E ambos, o prisioneiro e o doente, no esforço de reconquista, pela nobreza com que recolhem as dores das próprias culpas, estendem a outras almas os benefícios
que já entesouraram. Recorda assim que o dia de melhorar é este mesmo, em que nos achamos uns à frente dos outros, respirando o mesmo clima de regeneração e de luta. Nem ontem, nem amanhã, mas agora. Agora é o momento de levantar os caídos e os tristes, e de amparar os que padecem o frio da adversidade e a tortura da expiação. Agora é o instante de revelar paciência com os que caíram no erro, de cultivar humildade à frente do orgulho e devotamento fraterno diante da insensatez. Ainda que tudo te pareça, na atualidade terrestre, sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam. Porque se ontem foi o tempo da nossa morte na queda, hoje é o dia da nossa abençoada ressurreição. Era isso que eu tinha para expor para os irmãos.